Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando com a Palavra Cast, podcast de Mondaí, Santa Catarina. Estamos no episódio número 14 e hoje teremos uma aula de história com o nosso querido amigo Giacomo. Ele que vai falar um pouco sobre a Reforma Protestante, fato que teve início em 31 de outubro de 1517 e esse ano está comemorando, pode-se dizer assim, 508 anos. Então, Giacomo, com você agora. Boa noite, pessoal. E aí, Alexandre, tudo tranquilo? Bom, cara, é um assunto que eu gosto muito, né, que envolve, tema de temas difíceis, né, que é religião misturado com política e nesse período que a gente vai ver, né, uma transição do mundo medieval para o mundo moderno. E aí, assim, já aviso que algumas coisas nós vamos atropelar, porque senão tá louco, o episódio ia ter quanto tempo, né? Ia ter muito, muito tempo. Mas é muito interessante, eu gosto muito desse tema. Assim, aí é aquele negócio que a gente tem que separar as coisas, né. Nós vamos falar de instituições religiosas. E às vezes as instituições religiosas elas estão controladas por pessoas que não são religiosas, Olha. certo? É incrível isso. Assim, nesse período na Idade Média, depois da transição para a moderna, a igreja ela esteve na mão de pessoas que tinham mais sede de poder através do dinheiro, da política, do que propriamente espalhar a palavra de Deus e essas coisas assim, né. Então é um assunto bem que a gente tem que tomar cuidado, mas é muito, muito interessante. E vem bem, no período próximo, né, esse episódio vai ao ar na terça-feira e foi dia 31 de outubro, alguns dias atrás, né. Isso, é muito interessante, porque tem outra coisa também. Mondaí, a cidade que a gente tem esse podcast, né, esse projeto, ela foi fundada por luteranos, Certo. fundada por luteranos. Então, assim, a gente tem uma história aqui. Eu sou católico, né, sou apostólico romano, mas Mondaí tem uma ligação muito forte com a igreja luterana. Uhum. E assim, então vamos começar a nossa conversa, eu vou fazer algumas perguntas aqui sobre o assunto. Me desculpem, eu estou um pouquinho rouco, passei por uma gripe, mas estou melhorando. Até por isso não participei de alguns episódios, mas vamos aí. Então, eh, o que foi o período chamado de pré-reforma? Cara, é interessante assim, ó, e tipo, a a reforma luterana, ela não chegou lá em 1517 e simplesmente aconteceu assim do nada. Houve várias coisas antes que levou algumas pessoas a momentos de reflexão, de dúvida sobre várias coisas, tá. Então, teve movimentos antes que também são protestantes, mas como a reforma protestante ela tomou, principalmente aqui na nossa região, né, no Brasil e na própria Alemanha mesmo, né, ela tomou uma proporção muito grande, porque ali foi uma quebra grande da Igreja Católica nesse período, que era a instituição mais poderosa. Mas existiram outros movimentos anteriores, muito importantes. E até a gente tem algumas imagens ali na TV que mostra o território europeu nesse período. E daí nós estamos vendo, por exemplo, o Sacro Império Romano Germânico, que é aquela tentativa todos os países europeus, Alexandre, eles têm até hoje, eles praticamente todos, eles dizem assim: "Nós somos descendentes do Império Romano". Certo. É, assim, e daí eles querem ser politicamente, culturalmente e tudo isso. Então, aqui é o território aonde vai acontecer a chamada reforma protestante. A gente vai tratar às vezes, vou cometer um equívoco de falar Alemanha, embora a Alemanha não existia, mas os Não era unificada. não era unificada, mas o povo alemão sim. E aí a gente pega lá em cima, tem o reino da Boêmia, e assim no meio ali próximo ao Sacro Império Romano Germânico mesmo, ali é onde hoje é a República Tcheca. E ali aconteceu uma reforma, protestante desse ele também era um religioso, o John Hus. Ele aproveitou um momento de turbulência na igreja e ele fez um movimento protestante também. Ele traduziu a Bíblia, coisa que era extremamente proibida pela igreja, porque A Bíblia ela era em latim? em latim, Né. em latim. E aí tem uma coisa, latim
a escrita sagrada, e você não poderia tirar do latim. Só que era um período que as pessoas estavam questionando muitas coisas da igreja, que depois a gente vai É, e o aprofundar. Império Romano ali já tinha caído há 1000 anos. Sim, sim. Aí que tá. Que é onde se falava o latim, Quem é que que era falava a latim? língua oficial. Isso, e daí a igreja católica ela continua, né, o Império Romano eu sempre falo, o Império Romano não desapareceu, ele não desapareceu, ele se transformou em outra coisa, e no caso várias coisas. Na aula sobre Roma eu sempre explico isso para os alunos, porque é a realidade, assim, se for analisar, né. E o John Hus ele fez esse movimento protestante de traduzir a Bíblia, e ele era de Praga, que hoje fica na que era o reino da Boêmia, né. E aí ele é perseguido, ele é queimado na fogueira, e ele queria uma reflexão sobre as coisas que estavam acontecendo. E ele se baseou no John Wycliffe, que tá aparecendo ali, que era da Inglaterra. Se eu não me engano ele nasceu em Londres, mas assim, quem quem é meu aluno, quem já foi meu aluno sabe que eu não fico me apegando muito assim na a data, só aquelas muito especiais, e nem exatamente aonde talvez o cara tenha nascido, porque Não adianta texto geral, é o correto? contexto, é o período, você tem que entender isso. Mas por que surgiram esses movimentos de reforma? Várias coisas. Uma delas foi a peste negra, porque não a Bíblia em si, a nem era a Bíblia, mas a igreja não conseguia mais responder os questionamentos da população europeia do porquê aconteceu a peste negra. Por que tanta gente morreu? E aí eles começaram a questionar: "Por que que tanta gente morreu? Isso foi uma praga de Deus? Mas o que que a gente fez?". Então surgiram vários movimentos nessa questão. Vários movimentos para tentar explicar a peste negra, a morte nas cruzadas. Por que que eles perderam as cruzadas? Por que que eles não conseguiram conquistar Jerusalém, né? E assim, tem aquela coisa, né, quando acabaram as cruzadas? Isso é uma história que a gente tem que gravar outro dia, mas surgiu muito questionamento que a igreja não conseguia mais responder. Então existe esse movimento pré-reforma. E tem uma outra coisa também, nesse momento, esses países aqui, até eu vou voltar ao mapa, eles começam a questionar a organização política interna. Porque, por exemplo, tem o Reino da França, Reino da Inglaterra, aí o Sacro Império Romano Germânico, só que dentro tem várias nações. Então eles começam a questionar também a organização política, territorial, formação de Estado Nacional moderno. Por exemplo, Portugal já era quase mais de 200 anos já era o que a gente chama de Estado Nacional moderno, Sim. dentro do mesmo território, fora Portugal foi os primeiros. foi o Ops. primeiro Estado Nacional moderno foi Portugal. Sim. Dentro do mesmo território, falar o mesmo idioma, a mesma religião e a mesma organização política. Portugal foi o primeiro, tem que lembrar que é um território pequeno, né, então era meio fácil organizar isso. Só que os outros países não conseguiam fazer isso. Eles estavam presos em algumas coisas, e uma delas era a própria religião. E aí teve várias outras coisas além disso. E aí, em qual momento entra Martim Lutero? E para fazer a pergunta, quem foi Martinho Lutero? Cara, o Martinho Lutero, ele foi um monge, tipo, monge agostiniano, ele era da ordem de Santo Agostinho, só que aí o vô dele era agricultor, ali tem uma imagem dele. E aí o pai dele, ele conseguiu um casamento muito bom na época, a mãe dele tinha algumas posses, era tipo o que a gente chama de burguesia ascendente. O pai dele trabalhava com ouro, ele era mineiro, não que ele, tipo, era ricão assim, né, mas ele era de alguém que talvez conseguiria, crescer, sabe, comparado com a época isso era falou e tem aquela sociedade estamental, né, que se você nasce pobre, você morre pobre, se você nasce nobre, você pode ser pobre, mas é nobre igual. E aí o pai dele fez de tudo pra ele ter uma educação melhor. E aí ele conseguiu encontrar algumas pepitas de ouro e pagou a faculdade do filho do Martim Lutero, né, essa imagem mais famosa dele, pra fazer faculdade de direito. E aí teve um dia que o Martinho Lutero estava caminhando, ele estava em algum trajeto e caiu uma tempestade gigantesca. Daí aquele negócio, isso realmente aconteceu? A questão não é se aconteceu, a questão é que tem muito o simbolismo de tudo isso. Tem coisas que não precisam acontecer de verdade para ser um símbolo muito grande, entendeu? E essa é a história que diz que deu uma muita tempestade muito grande e Martinho Lutero ficou desesperado,
foi embaixo de uma árvore e fez uma promessa pra Santa Ana, se eu não tô enganado. E aí ele fez a promessa dizendo que ele ia largar o direito, nem sei se ele chegou a se formar, e entrar na vida religiosa. É. E aí ele entra na vida religiosa e vira um agostiniano, e aí ele estuda muito, assim, estuda bastante, ele dá aula de teologia, ele é teólogo, e daí ele começa a se debruçar nos estudos da Bíblia mesmo, nos estudos da Bíblia. É isso que ele vai fazer. E em que país que acontece a reforma protestante? Em que país que ela começa? Aí que tá. Isso é tudo muito relativo, né, porque a Alemanha ainda não existia, mas se a gente fosse dizer um país, comparando com os dias atuais, seria na Alemanha mesmo. Começa lá com ele, né, ele nasceu até numa cidade chamada Erlesburg, alguma coisa assim, e aí ele leva naquela região. E, assim, a gente chama de império, né, que era ali o Império Sacro, o Sacro Império Romano-Germânico. E aí tem uma coisa também que não estava batendo mais. Era o controle que a igreja estava fazendo do pensamento das pessoas com o Renascimento. Aí, por exemplo, nas cidades italianas, ali no Reino da Itália, Veneza e Florença e essas cidades ali pra cima, já tinham o Renascimento. E a Alemanha, o Sacro Império Romano Germânico, eles falavam: "Nós estamos atrasados. Por que que nós estamos atrasados?" A igreja não permitia eles fazerem certas coisas, e eles começaram a questionar a autoridade da igreja. Um detalhe, assim, tem uma parte na Bíblia que diz assim: "Não profanarás o teu corpo". E daí o que que eles faziam? Alguns, né, eles pegavam essa parte e diziam: "Ó, não profanarás o teu corpo, você não pode fazer nada então no teu corpo. O teu corpo, como Deus fez, ele é sagrado". E daí não podia nem tentar fazer, tipo, ponto, Uhum. sabe, deu uma ferida, azar. Não podia tentar fazer cirurgia. Por exemplo, os maias faziam cirurgia no cérebro já, os astecas também. O Egito, bom, o primeiro médico do mundo é do Egito, milhares de anos atrás. E na Europa, tem lugares que não podia fazer nada, sabe, até tomar chá era perigoso. Então eles começam a questionar porque não tá combinando. Então, a reforma protestante a luterana, ela começa no que hoje a gente chama de Alemanha, seria o Sacro Império Romano Germânico mesmo. E assim, a gente vem falando de reforma protestante e tal, mas o que foi a reforma protestante? O que que é esse movimento? Assim, ó, o Martinho Lutero, ele até tem uma passagem que ele começa a questionar as indulgências, as indulgências, que eram, a igreja o Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro, né, a Catedral de São Pedro, que hoje é a principal do mundo católico. E para isso ele começa a arrecadar dinheiro. E aí eles começam a vender relíquias sagradas, tipo, osso de apóstolo, espinho da espinho da coroa de Jesus, e vários outros itens religiosos. A cabeça de São João Batista, por exemplo, nossa, só pra ter uma ideia, né, a cabeça de João Batista hoje, elas são 3, que elas estão em 3 locais diferentes e cada local lá na Europa diz que é a cabeça de verdade. Eh, e comprar essas relíquias dava uma graça, ou dava o perdão da igreja, ou dava uma graça de alguns pecados. E assim a igreja ia arrecadando dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o Martinho Lutero começa a questionar isso. Por que que o Papa, ele até uma das depois a gente vai falar das 95 teses, mas uma das teses ele fala mais ou menos assim: "Por que o Papa mesmo não constrói a basílica com o dinheiro que ele tem? Porque ele é um cara que tem muito, muito dinheiro". E realmente a igreja católica nesse período, ela era como se fosse assim, embora tá um pouquinho atrasado esse termo, o maior senhor feudal era a igreja católica, e no caso a figura do Papa. E daí tinha Papa que fazia armadura de ouro, e o Papa nem ia pra batalha nesse período. E o Martinho Lutero começa a questionar essas coisas. Aí, ele começa a perceber que o povo não tá tendo as respostas que precisa pra algumas coisas, pra miséria, pra várias coisas. E tinha um questionamento muito forte do Martinho Lutero sobre a liturgia, sobre como funcionava a missa ou a cerimônia religiosa.
que era rezada em latim, o o sacerdote virado para frente, ou seja, de costa para as pessoas, e aí tinha tudo lá, toda o ritual, né, ninguém entendia nada, não sabia latim, eles entendiam o contexto, é lógico, né. E daí no final do no final ali do ritual religioso, eles saíam pra fora e eles faziam um teatrinho, pra explicar para o povo de uma forma mais, popular, Sim. pra explicar o que tinha acontecido lá dentro, o tipo, o que foi sobre o que o sermão. Aí eles faziam um teatrinho. E daí o Lutero ele questionou muito fortemente isso. E até tem um detalhe, no começo, ele questionava esse pensamento dele. Ele achava, ele chegou a isso é aquela coisa, né. Se questionava por questionar. Exatamente. E ele achava que era interferência do diabo na vida dele. Não, não sou eu que tô tendo esse pensa eu não posso ir contra a santa igreja, porque ele no começo, assim, pelo que tem de relato, ele não queria uma separação. E ele questionava até os pensamentos dele. E aí aquele negócio, teve um período que a igreja teve 3 papas ao mesmo tempo. Tiveram 2 em Avignon, na França, e um em Roma, porque já estava todo mundo questionando a autoridade dos bispos também. Aí o teve um e aí para resolver, os sacerdotes fugiram pra cidade de Pisa e elegeram um terceiro papa. Aí a igreja estava abalada, ela estava abalada. E aí o Martinho Lutero faz esse questionamento sobre várias coisas nesse período. E esse período ali é 1517, mais ou menos esse é o início, é o século XVI, né. Exatamente. E aí, o que que ele alegava? Ele alegava essa imagem ajuda a entender. Ele alegava que para conhecer de verdade a Bíblia, as pessoas isso o John Hus e o Wycliffe, que antes eu falei, eles também questionavam, e isso o Lutero vai retomar. Para entender realmente a Bíblia, tinha que parar de pegar a tradução da tradução. Eles tinham que ir para os originais. E o original, naquele período mais próximo, seria o hebraico e até o grego, e não o latim. Por várias questões, o grego seria um interessante de estudar. E até porque eles estavam no período do Renascimento. E aí o Renascimento é tipo, o homem renasceu em sua importância. Então daí eles pegavam assim, tipo, eles tinham que estudar a Grécia, porque na Grécia o homem era valorizado, até as formas do corpo lá naquela imagem a gente pode ver. E depois no início da Idade Média é meio perdido e é mais sacralizado, não interessa o homem, e sim a imagem de Deus. E na verdade o que que eles queriam era a aproximação da figura humana com a figura divina mesmo, né, uma aproximação. Não que o homem está no mesmo patamar de Deus, não, não, mas na questão da representação, do entendimento. E daí eles começaram a questionar: "Por que que então vai ser em latim? Ninguém sabe ler em latim", entendeu? E ele começa a fazer algumas coisas questionando. E então qual que era o principal objetivo do Lutero quando ele iniciou a reforma? Cara, quando ele iniciou, é muito interessante, porque assim, ó, vai iniciar, esse é o marco inicial. Aqui foi esse período, a data de 31 de outubro de 1517, foi quando ele teria, isso não é consenso, mas de novo, é aquele negócio, não importa, importa o simbolismo. Ele vai na igreja de, se eu não me engano, é a igreja de Wittenberg, ele vai lá e prega as 95 teses na porta da igreja. Só que ele prega, aqui ele não escreveu ainda em alemão. Se eu não me engano, ainda estava em latim mesmo. Só que aí tem um detalhe, eh, eles faziam isso para debater ideia. Tanto é que o título das 95 teses é debate de ideias, alguma coisa, alguma coisa. Eles pregavam na porta para dizer: "Ó, eu quero fazer uma reunião sobre esses assuntos". Entendeu? Tipo, não era que: "Não, eu estou lá pregando, desafiando a igreja", não, ele não fez um escândalo ali. Ele queria, porque era normal. Sim. Eles pregavam na porta da igreja, porque era a construção mais importante Era uma maneira de abrir o debate. de abrir o debate. Isso, isso. E é isso que ele queria. Só que aí, ele escreveu um monte de pedrada ali na igreja, tipo, ele achava, ainda nesse momento, ele perdeu aquele negócio de: "Ah, era o diabo", ele não, não, se eu entendi que é isso, então o papa também vai entender.
porque o Papa é santo, então se eu conseguir levar para ele isso, ele vai aceitar, ele vai aceitar. Não, trabalho está feito. E aí ele fez as 95 teses, pregou ali, né, nesse ato, de novo, é um ato simbólico, porque não tem comprovação nenhuma que ele realmente fez isso, e também se ele fez é uma coisa comum, né. Sim. E aí Foi nessa data. foi nessa data, essa data marca ali o início da reforma protestante mesmo. E aí, então, o que que eram essas 95 teses? Aí, assim, tem muitas e muitas coisas, né, dentro dessas 95 teses, só pra ter uma ideia, acho que umas 20 dessas 95, diretão, assim, 20, são só falando mal das indulgências. Ele falava mal das indulgências, e aí ele falava aquela que eu citei antes, eu acho que é 86, se eu não me engano, a tese 86, que era sobre a riqueza do Papa. Tanto é que ele até fala que o Papa é um Crasso. Crasso era o homem mais rico do Império Romano. E daí ele fazia esse joguinho, né. É bem interessante. E sobre as indulgências, ele batia muito no teclo das indulgências. E aí nesse período, dá pra dizer que um rival dele muito grande era o, João, né, João Tetzel, que era um padre que fazia aqueles, eu não lembro se ele era padre, talvez ele era monge, mas enfim, ele era um clérigo, ele era um do clero, e ele fazia aqueles espetáculos fora da igreja, sabe, e daí fazia os teatrinhos. Uhum. É engraçado, que quer dizer, é engraçado, é curioso, porque ele atormentava o povo com o purgatório. O purgatório vai para o inferno, você tem que comprar uma indulgência, e daí ele fazia um espetáculo, um teatro. Só que aí tem que lembrar uma coisa, a Bíblia não tem o purgatório, na Bíblia. Purgatório foi uma criação do Dante Alighieri na Divina Comédia. Sim, toda essa visão de inferno, É, tem, isso hoje em aí. E dia assim, é dessa obra. o que que o o Dante Alighieri, a Divina Comédia, né, tem inferno, paraíso e o purgatório. Inferno, purgatório e paraíso. Ela serve para 2 coisas, pra Igreja Católica pegar a ideia de purgatório, porque ela seria um meio, bem entre aspas, tá, eu tô falando assim, bem entre aspas, ela seria o meio campo entre o céu e o inferno, aonde, por exemplo, vamos supor, a Cami teve uma vida muito boa, tal, tranquila, mas, sei lá, cometeu um merinho lá, não sei, né, a nossa editora aí. E aí ela foi a alma dela vai para o purgatório, esperando pra decidirem se vai para o céu ou se vai para o inferno. Ela pode ajudar nisso com um parente comprando uma indulgência garantindo a entrada dela no céu. Olha que beleza. Não, aí a igreja, ela vai de novo eu vou afirmar, né, a questão aqui não é Deus em si, é que nesse período É um jogo político, é um jogo político, econômico. econômico, a igreja está nas mãos de pessoas ruins, né, infelizmente. Aí a pessoa comprava a indulgência e garantia a alma do parente no céu. E se não comprava, ia para o inferno. O marketing era bem Não, o forte. marketing era sensacional, assim, e assim, eu falo sensacional, e porque, cara, esse período foi uma desgraça, assim. Era um controle, intelectual muito, muito grande. Por isso que eles querem resgatar valores antigos, que a nossa cultura ela é greco-romana. Sim. E aqui elas tinham perdido isso, tinham perdido alguns valores, né, por exemplo, Platão, Aristóteles, a questão do criticar as coisas, né, buscar uma racionalidade, porque dentro da fé pode ter uma razão também, uma coisa não impede a outra. E o Martinho Lutero começa a questionar isso fortemente. Muito bem, Diácono, assim, no que você vem falando, haviam outras críticas de Lutero com relação à Igreja Católica? Sim, existiam outras críticas além de tudo isso que eu falei. Mas, por exemplo, aqui, ó, tem uma imagem da Basílica de São Pedro hoje, né, onde seria a igreja que foi construída. Se eu não me engano, ela demorou 10 anos para ser construída. Rápida, pelo tamanho que é, Pelo eu tamanho fui lá, nossa, é uma riqueza, assim, absurda lá dentro dela. e assim, vou falar de novo, né, se eu não estou enganado, foi 10 anos. Talvez pode ser que tenha uma variação um pouco mais, mas eu acho que é isso aí mesmo. Não, e a arquitetura é sensacional, só que nesse momento, eles poderiam pagar sim. Até tem a escadaria que aparece
ali também tinha uma indulgência que eles faziam, que era tipo, a pessoa subia lá em ci tinha permissão para subir ajoelhado os degraus, e daí soltar uma moedinha lá, e daí você estava salvo. E aí o papa, não só o papa, os bispos também, né, alguns pelo menos, tinha uns que não eram assim, só que no jogo de poder ali eles ficavam escanteados, né, cara. Entender que nesse período é política mesmo. Eles faziam um tipo uma espécie de um museu, onde as pessoas entravam e rezavam pedindo graça para uma relíquia sagrada e deixavam uma moeda. E daí tem várias e várias relíquias sagradas, muitas, muitas falsificadas, e algumas realmente eram relíquias sagradas, né. Mas muitas eram falsas, assim. Uma vez fizeram um estudo, tipo, os ossos dos apóstolos, dava pra nossa, Jesus teve quantos apóstolos, sabe. E prego da cruz de Jesus. Tá, prego da cruz de Jesus, assim, é exagerar um pouco, né. Mas tem alguns muito interessantes nesse período. E aí uma outra crítica, então, muito forte, veio através das 5 solas, que era sola somente, né. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras e glória somente a Deus. Então o Martinho Lutero, ele deixa mais popular uma ideia que já tinha surgido, né, de que a salvação ela vem pela fé, e não pela compra das indulgências. Então ele era contra as indulgências, e o que ele criticava é que a igreja não deixava claro que a fé salvava, Uhum. entendeu? Então aí isso era uma crítica bem grande dele, porque ele acreditava que a fé, isso ele botou nas 95 teses também, que a fé poderia salvar a pessoa, a fé em Cristo, a fé na religião em si, né. Isso ele acreditava bastante. E aí o que vai ajudar bastante a divulgar essas ideias, na verdade, e assim, é aquele negócio, né, não tem muita coisa nova, mas foi uma série de fatores que ajudaram na a divulgação e o crescimento da reforma protestante. Uma delas foi a prensa de Gutenberg, e ela É uma inovação científica, né, isso aí. isso, só que aí que tá, o Gutenberg não foi o primeiro, ele foi o segundo ao que tudo indica, mas não importa, importa que ela estava naquela região na Alemanha, que hoje é a Alemanha, né, se produzia muita coisa. Eles volta e meia eles produziam uns folhetins, sabe. Eram umas folhinhas, assim, um pouco menor que essa aqui, aonde tinha algumas coisas e mandava, e mandava, e mandava. E isso ajudou muito quando vai vir um acontecimento dele traduzir a Bíblia. Aí o que que vai acontecer? O Martinho Lutero, ele vai ser julgado, né, ele vai ser chamado para responder. Nesse período, então, dessa inovação, do acontecimento do início da reforma, quem que era o papa da época? É, aí que tá, né. Tu já Aí comentou que haviam 3, né? não nesse período, né. Ah, O período dos 3 papas foi bem anterior, entendi. só que a igreja ela estava fragilizada, por Ah, causa das respostas que não deu da peste negra, por causa do por causa do surgimento dos 3 papas, a igreja estava fragilizada. Tem que lembrar que até bem antes, já tinha sido aquela separação da igreja ortodoxa, né. Então a igreja ela estava fragilizada por causa de tudo isso, né. Então o que que vai acontecer? O Martinho Lutero é chamado para dar esclarecimento. E como ele mora nesse território ali, do Sacro Império Romano Germânico, mais ou menos assim, simplificando bem, esse território era dividido em 6 espécies de principado, eles eram alguns eram considerados reino, tal, mas ali. E cada príncipe tinha os príncipes eleitores, eles escolhiam um imperador. E daí o imperador, ele era escolhido para cuidar do território geral. Aí o que que vai acontecer? O imperador, junto com o papa, começam a questionar o Martin Lutero. Só que o papa, a coisa foi tão abalou tanto, que eles têm um pouco de receio. E aí o Martin Lutero ele é chamado para fazer um julgamento, ele é julgado, e tal, vai ter o conselho de Worms, e aí que chama Dieta de Worms, né. Mas aí o que que vai acontecer? Eles pressionam o Martin Lutero politicamente e religiosamente. O Papa Leão X no lado religioso, e o imperador Carlos V, eu tenho uma colinha aqui, porque é muita coisa, né, uhum. o imperador Carlos V na questão política e territorial. E aí que tá uma coisa,
o Martim Lutero, por causa disso, ele ganha apoio dos príncipes. Pelo menos 2 apoiam ele. Depois no final são até 3. Por quê? Porque todo o dinheiro arrecadado da igreja aqui, não ficava nas igrejas dali, ia pra Roma. Aham. Aí tá jogado. Aí tá a jogar. Então o que que os príncipes viram? Eles viram a oportunidade para, em vez do dinheiro arrecadado aqui ir pra Roma, pra Itália, o dinheiro ficar no território do e daí, e a gente tem uma oportunidade. Mas primeiro, né, ele é chamado para esse julgamento e ele foi orientado. Aí que tá. No off eu falei, né, pra ti, e ele era meio esquentado, assim, o Martinho Lutero. Ele foi orientado, na frente desse julgamento, a falar que estava tudo errado, que ele se equivocou, que ele não aceitava mais, que não foi ele que escreveu, que ele fez Negar tudo. negar tudo, negar. E ele não negou. Hum. E pior, ele só era pra ser, tipo, ajoelhar no chão, deitar no chão e dizer: eu pequei, eu errei", mas ele não cala a boca, ele não para de falar. E daí o bispo primeiro, ele fica louco com ele, daí ele se encontra com o imperador, né, tem um julgamento e ele é expulso da igreja. Acontece vários julgamentos, ali tem várias coisas que vão acontecendo, sabe, tipo, antes de ser expulso ele passou por outro processo. Isso por ele ter feito as 95 teses. E porque ele não abriu mão. Porque lembra que ele achava que quando ele encontrasse o Papa ia Entender. não. Ah, ele Fa trocou ideia com o Papa ali nesse julgamento. ele assim, não diretamente, Aham. né, porque ele era só um monge. Sim. Só que o Papa nem aceita muito, assim. Ele chegou a se encontrar com o imperador sim, e com os príncipes, isso sim. Mas assim, era uma relação baixo-cima, né, baixo-cima. Só que daí ele não aceita. "Não, vocês estão errados, não é possível, não é possível". E ele não cala a boca, é bem engraçado essa parte, assim, porque ele era enérgico, né. Enérgico é a palavra, assim. E aí ele é expulso da igreja. Aí vai acontecer várias coisas, né, porque são vários julgamentos, assim, são 3, se eu não me engano. Até tem um à distância, mas tipo, ele é excomungado. E daí o excomungado tem uma coisa, como era a união do imperador com o papa, lembra que era perseguição política e religiosa? Ele foi expulso da igreja e ele era proibido de ficar dentro do império. Sacro o Sacro Império Romano Exilado. foi exilado. E aí automaticamente quando ele saísse de lá, tipo do julgamento, qualquer pessoa poderia matar ele. Estava autorizado a matar, Ele não era cidadão. porque ele não era cidadão e não era religioso. Aí vai aparecer um príncipe que vai ajudar ele, vai esconder ele. Até que deixa eu mostrar aqui, eu tenho o castelo que ele ficou escondido aqui, o castelo do Frederico III da Saxônia, que era um daqueles príncipes eleitores. E escondeu ele dentro de um salão. O Martin Lutero nesse período ele não tem contato com ninguém ali, só o Frederico mesmo e mais um ajudante lá do Frederico, não lembro o nome dele. E aí ele aproveita esse período, o Frederico até hoje não se tem certeza se foi o Frederico que exigiu, mas o Martinho Lutero traduz o Novo Testamento, se eu não me engano. Ele traduziu os 2, mas eu não lembro qual que ele traduziu ali agora, se eu não me engano foi o Novo Testamento. De que qual língua? Do latim, ele vai aí que tá, ele pega a Bíblia em latim e pega a Bíblia escrita em grego, que pra ele seria uma coisa mais pura, mais próximo da realidade. Do original? Da original. É que é difícil, porque são vários livros de várias épocas. E daí ele traduz para o alemão. Ali sim ele vai fazer em alemão mesmo a Bíblia. E aí ele traduz e até tem não é bem certo isso, que ele teria dado essa primeira Bíblia em alemão para o príncipe como agradecimento. Aí ele fica ali. Aqui a gente tem uma imagem do lugar aonde ele teria traduzido a Bíblia. E é muito importante. E aí assim, né, pra ir já partindo para o final, né, eh, tem coisas que não importa. Isso na aula de história, eu falo que fatos que realmente aconteceram, né. Mas, por exemplo, aqui não é uma aula de história, então assim, tem coisas que não importam se foi verdade ou não, quando se mexe com religião, né, lógico. E aqui tem
uma história que foi criada, e quando ele estava traduzindo a Bíblia, o diabo apareceu. O diabo apareceu. E aí ele teria lutado com o diabo no soco. Basicamente foi isso, se atracaram no soco. E aí o Martinho Lutero estava apanhando, 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 e ele teria pegado o tinteiro, ele escrevia com uma pena, né, Sim. o tinteiro, e jogou nos olhos do diabo. E daí o diabo foi pra trás, e aquele tinteiro quebrou, e daí fez a forma das asas, do chifrinho do diabo e tal. E daí diziam que quando vai visitar ali, hoje essa parede não existe mais, mas que teria uma mancha da tinta da briga de Martinho Lutero com o diabo. Aí assim, pra que serve se não for verdade isso? É que toda religião ela tem o seu mito fundador, né. Aí se for verdade não é mito, mas se for fantástico, e toda tem. E eles precisavam disso também. Aí por que que ela não tem mais? Porque as pessoas foram pegando essa partezinha da parede como uma relíquia sagrada. E daí é muito interessante essa parte. E assim, partindo já mais para o final, Giacomo, qual foi, qual foi o principal resultado então da reforma protestante do Martinho Lutero? Eu diria que assim, se a gente falasse desses resultados aí ia ser muito, muito tempo, né, mas eu vou falar alguns básicos, que às vezes a gente não se liga. Por exemplo, o acesso do povo alemão à leitura, porque agora a Bíblia, ela tá escrita em alemão, e eles não tinham esse acesso. E aí isso ajuda a meio que dar uma unificada no idioma alemão, porque dialeto alemão existem vários, né, hoje se eu não me engano na Alemanha tem quase 50 dialetos alemães. Imagina nesse período então, né. Sim. Então dá uma unificada. É a identidade do povo. Por exemplo, que nem a gente falou da Divina Comédia, né. Ela que dá início ao que a gente chama idioma italiano. E a Bíblia traduzida é o que dá início ao que a gente chama de idioma alemão. É muito importante o acesso ao povo à leitura, né. E uma coisa que ele falava bem é você ler a Bíblia e ter a sua interpretação, sabe. Isso foi revolucionário. E daí outra coisa também, que talvez um dia a gente pode até gravar, porque vai envolver o Brasil indiretamente, que é a contra-reforma da Igreja Católica. Porque nesse movimento aqui, a Igreja Católica perdeu quase um terço de todos os bispos, padres, eles podiam esquecer, eles podiam escolher qual religião eles iam seguir. Então daí, tipo, quase o Sacro Império Romano Germânico, quase todo mundo foi para o luteranismo. E daí isso gera a contra-reforma da Igreja Católica. E aí vai aparecer uma figura importante na história do Brasil, o Inácio de Loyola, que vai criar a ordem dos jesuítas. Olha Que só. que são a ordem várias ordens vieram para o Brasil, mas a mais marcante na história do Brasil são a ordem dos jesuítas, né. Também tem outra coisa que um dia a gente eu tô falando coisa, a gente pode gravar, né, mas não tem como gravar tudo, mas acontece a Guerra dos 30 anos. E a Guerra dos 30 anos, basicamente, são blocos de países que são países luteranos contra países católicos. Assim, tem os países luteranos que lutam ao lado do catolicismo, tá, é bem um pouco confuso. Só que isso vai dar origem, muitos anos depois, à tese do Montesquieu, aquela separação dos poderes, sabe, executivo, legislativo e judicial. Olha, O Montesquieu até, ele é extremamente religioso, ele era muito religioso. Só que anos depois ele fica refletindo, acho que 2 séculos depois ele fica refletindo sobre a Guerra dos 30 anos, porque ele é lá da Revolução Francesa já, né. Mas ele reflete que, realmente a Guerra dos 30 anos ela foi para mostrar que a igreja tem que ser separada do Estado. Tem que ter leis do Estado, leis dos homens e leis de Deus. E ele era extremamente religioso. Aí as pessoas questionavam, né, por que isso? Porque Deus é perfeito. Como que ele vai criar leis para os homens que são imperfeitos? Uma coisa são mandamentos, outra coisa são as leis dos homens, né, tipo não, eh não cumprirá com os impostos. Isso é uma lei mais do Estado, sim. e ele era muito religioso. Então é isso que vai acontecer então no futuro, a separação da igreja do Estado, da origem à Guerra dos 30 anos, e o acesso do povo à leitura, né. Isso é importantíssimo, muito importante. E várias outras coisas. Muito bem. Então, Giacomo, eu acho que vamos chegando ao final do nosso programa de hoje.
É muito interessante, eu aprendi muito sobre a reforma protestante mesmo, espero que quem esteja assistindo também tenha compreendido um pouco mais desse lado histórico. Pode deixar teus pode deixar tuas considerações finais. Bom, eu quero agradecer, né, foi complicada a nossa agenda para gravar isso, mas eu queria muito, não só porque eu gosto, mas é porque é muito interessante a gente saber dessas coisas, porque às vezes a gente fica meio confuso, né, a mistura de religião com política, com não sei o quê, mas nesse mundo aí, era uma coisa relativamente normal. E e a história dele é muito impressionante, porque ele foi um homem que lógico que tem coisas nele que não eram tão aprováveis, assim, mas foi muito interessante, porque ele fez surgir uma religião muito interessante, que ela é muito importante, né. Aqui em Mundaí nós temos 2 vertentes diferentes do luteranismo, eh, e ajudou no desenvolvimento da nossa cidade, mas a reforma protestante, só para tu ter uma ideia, tá, pra ir finalizar mesmo, até hoje se discute quando finalmente acabou a Idade Média. Hum, Tem uns que colocam a queda de Constantinopla mesmo, outros colocam as grandes navegações, e alguns historiadores colocam a reforma protestante, ela acabou a Idade Média a partir da reforma protestante, e aí começa a moderna, que ela é muito importante. O acesso à tecnologia, né, a gente fala tecnologia seria a ciência e religião, a fé. Mas aqui a tecnologia, né, a prensa de Gutenberg, ciência ajudou na divulgação da própria fé. Então isso eu acho fantástico, né, aliar eu sou religioso, né, não frequento a igreja, mas eu acredito, e eu acho fantástico, porque fé e ciência, elas não são inimigas, elas não são. E aí é muito triste quando eles fazem essa rivalidade, assim, né, elas se complementam. Então muito obrigado, agradecendo mais uma vez. muito bem, Thiago, obrigado. E vamos chegando ao final do nosso programa. Curtam, compartilhem, conversem com seus amigos, não deixem de nos seguir e até a próxima. Valeu pessoal.